para mais uma vez transmitir a palavra do Senhor. Primeira carta ou epístola universal de João, no capítulo 2, a partir do versículo de número 15. Quem achou o texto sagrado, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor, no qual nós iremos mais uma vez ter a grande oportunidade, Senhor, de transmitir nesta noite. Eu peço-te, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco através do Teu Espírito Santo. Pai, eu peço-te que o Senhor venha nos dar entendimento diante desta palavra, para que mais uma vez tenhamos entendimento da palavra do Senhor, que é inspiradora, a palavra do Senhor que é a direção para as nossas vidas. Fale conosco, ó Deus, de uma forma gloriosa, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Isso, irmãos, pode bater palmas. Bem feliz para Jesus, irmãos. Igreja do Deus vivo, palavra de Deus para nós aqui nesta noite é uma palavra que eu posso afirmar pelo simples fato do versículo que nos traz o Senhor aqui nesta noite ser uma palavra de exortação para nós que servimos a Deus. Por que de exortação? Você poderia me perguntar a razão pela qual João, o discípulo amado, discípulo do amor, ele trouxe essa determinada recomendação. Primeiro, que é muito importante, irmãos, nós salientarmos aqui nesta noite que muitas pessoas elas têm dúvidas de quem domina o mundo deste presente século. Se eu fosse perguntar para você, quem que domina o mundo? Os homens ou Deus? Qual seria a sua resposta? Como você iria responder se alguém chegasse em você e fizesse a determinada indagação? Irmã tal, irmão tal, quem que domina o mundo? Talvez pela própria propagação de sabedoria e conhecimento do homem que a cada dia nos surpreende com coisas que a gente talvez não está acostumado a ver, principalmente aqueles que têm uma idade talvez um pouco mais avançada. Talvez na sua época o avanço tecnológico não era tão avassalador quanto é agora. Então, se uma rápida pergunta fosse feita, quem domina o mundo, talvez alguns responderiam que o mundo é dominado pelo homem. Outros talvez, se recebessem a mesma indagação ou também pergunta, iriam responder que quem domina o mundo é Deus.
porque se baseassem na palavra do Senhor, eles iriam talvez, Lucas, irmão Ezequiel, irmãs que aqui estão, principalmente pautar no versículo de Gênesis 1, dizendo que no princípio deu Deus os céus e a terra, ou seja, seria mais do que fácil talvez para essas pessoas responderem que quem domina o mundo é Deus. Porém a palavra do Senhor, ela nos traz outra resposta para isso, porque ela diz que o mundo jaz do maligno. Como assim o mundo jaz do maligno? Por muitas e muitas vezes, irmãos, depois da entrada do pecado sobre o mundo, Deus, por várias e várias vezes, principalmente no Novo Testamento, trouxe um alerta muito forte para os seus seguidores. Quando ele dizia a respeito do mundo odiar aqueles que serviam a Deus, aqueles que seguiam a Jesus, Jesus estava dizendo que o mundo os odiaria por quê? Porque eles não eram do mundo, não eram pertencentes do mundo. Só que nós sabemos que para que alcançamos então este algo que o próprio Jesus nos afirmou que nós receberíamos, é mais do que fácil notar e perceber que teríamos que enfrentar muitas e muitas coisas para alcançarmos esta pátria. Compreenda algo, meus irmãos, todos nós que estamos aqui estamos como uma pessoa sobre o exílio. Uma pessoa que está no exílio é um tipo de pessoa que está vivendo naquela determinada localidade, mas ela não pertence a esta localidade. Eu quero dizer para você, minha irmã, eu quero dizer para você também, meu irmão, você vive no mundo, mas você não é do mundo. Você está neste mundo, mas você não é pertencente a este mundo. Você tem talvez a sua vida pautada em ter que viver rodeado das coisas do mundo, mas compreenda, você não é deste mundo. Só que a igreja do Senhor, ela precisa entender algo sobre como que deveria o cristão se comportar, ou seja, qual deveria ser o relacionamento daqueles que servem a Deus com o mundo. Primeiro que quando a gente usa da palavra mundo, nós iremos mais do que depressa extrair para a nossa mentalidade muitas coisas do mundo. Pergunto para a igreja, irmãos, a gente sabe que viver nesta terra, em alguns aspectos é muito bom, mas se fôssemos comparar principalmente no sentido das coisas boas que há na terra, e quando me refiro à terra, eu estou dizendo a respeito do próprio mundo, eu posso afirmar algo com clareza para a igreja, que algo que eu posso afirmar é que mais são as coisas más que há no mundo que propriamente as coisas boas. Por que são mais as coisas más do que as coisas boas? O mundo tem ódio, no mundo tem desigualdade, no mundo tem corrupção, no mundo tem várias e várias coisas que realmente, se fôssemos analisar no sentido de comparação com coisas boas que aqui há, seria mais do que depressa uma boa porcentagem das coisas más do que para as coisas boas. É por isso que é muito interessante a gente analisar algo, que vivendo neste mundo, irmãos, há muitas coisas que mais do que depressa a gente percebe é que a cada dia que se passa, o mundo está sendo dominado por pessoas com as suas próprias filosofias, pessoas com as suas próprias metodologias, pessoas que de alguma maneira, com o entendimento que talvez adquiriu, talvez por ensinamentos de grandes filósofos, e também pessoas que
em um patamar de nível de escolaridade, talvez sem uma boa graduação, eles sempre vão usar de filosofia. A própria psicologia tenta de alguma forma também criar um método para induzir o ser humano a ter uma confiança em dados simplesmente metodológicos. Ou seja, o mundo é dominado, irmãos, é dominado realmente pelo maligno. Só que uma coisa que, se a gente for observar, no presente instante, momento que nós estamos vivendo, há algo muito preocupante quando o sentido do próprio inimigo está dominando o mundo. Compreenda, irmãos, o inimigo, em tudo que diz respeito a sistema, ele já está infiltrado. Como assim, irmão Mateus, o inimigo já está infiltrado em sistema? É fácil a gente notar que a maioria das pessoas que talvez elas conseguem adquirir poder, elas criam sobre si uma ambição tão grande, e devido a esta própria ambição, a gente sabe que uma pessoa, quanto mais ela consegue possuir algo, mais ela quer. E o sentido daqueles que estão em patamares elevados, você vai observar que por mais que talvez sejam boas as intenções, existe um momento que as boas intenções já são nulas, são inválidas, e eles começam a colocar o que é os seus próprios interesses acima de todas as coisas. É fácil notarmos o sentido de uma grande empresa, a ambição que se tem sobre o empresário. Ele quer crescer, ele quer talvez estar em um nível muito mais acima. Uma pessoa que entra também até mesmo no mundo político, talvez ela inicie ali somente participando em um comitê. Do comitê logo ela já quer se tornar um vereador. Depois que vira um vereador, logo quer se tornar um prefeito. Depois que vira um prefeito, já quer se tornar um deputado. E assim sucessivamente. Só que o que acontece, irmãos? É que diante a todo este desejo que se cria dentro do coração do homem, chega um momento que ele começa a dar brecha, até mesmo para o inimigo. E o inimigo começa a dominar o sistema. Só que a coisa mais preocupante é que a Bíblia, quando traz a afirmação que o mundo jaz no maligno, ela também vai se referir ao próprio utilizar-se do inimigo no sistema religioso. Por que no sistema religioso? Nós sabemos que na boca de muitas pessoas se dizem que hoje tem se aberto mais igreja do que propriamente a igreja. Ela tem elevado o seu nível de fundação mais do que até mesmo bares. O porquê que muitas pessoas elas se utilizam desta própria falácia ou até mesmo desta própria afirmação? É porque nós sabemos, irmãos, que hoje, principalmente no sistema que já é dominado pelo mundo, Satanás ele tem colocado ganância, até mesmo no sistema religioso, até mesmo no sistema daqueles que estão à frente, daqueles que de alguma forma têm uma responsabilidade muito grande sobre até mesmo o sentido de ser um grande líder. Só que a Bíblia é enfática a dizer que quem está por detrás de todo o dominar do sistema é Satanás. E Satanás, irmãos, nós sabemos que com a nossa própria força nós não podemos contra ele. Não podemos. E isso não sou eu, Mateus, que está dizendo. Se os irmãos forem para o livro de Judas, quando o anjo do Senhor estava ali de alguma forma tentando entender o sentido de aonde estava o corpo de Moisés, estava conversando com Satanás sobre o sentido do corpo de Moisés. E mesmo o anjo, ele buscou se utilizar da autoridade. Ele próprio disse: que o Senhor te repreenda. Porque, irmãos, nós sabemos que Satanás, ele não é como uma pessoa física, ele é um ser espiritual.
E sendo um ser espiritual, nós sabemos que a sua força, comparada ao homem natural, é muito mais elevada. Ou seja, nós sabemos que o mundo, dominado por esse sistema, e também no sistema da própria igreja, principalmente daquelas que têm sido denominadas igrejas mundanas e mornas, ele tem feito muitas pessoas adeptos dele. E às vezes as pessoas elas acham que estão talvez vivendo a direção certa e correta da parte de Deus, quando na realidade, sem que elas percebam, elas estão talvez achando que com a autoridade que têm, estão sendo usadas por Deus. Mas na realidade o próprio espírito do engano tem dominado essas pessoas. Então Satanás, irmãos, ele está por detrás de todo o sistema. E nesse relacionamento entre o crente e também o mundo, nós sabemos que o crente ele está vivendo a sua vida pautada em um propósito e um sentido. Qual é o propósito e qual é o sentido? Agradar a Deus. Enquanto o mundo, o que o mundo está buscando fazer? O mundo está se inclinando para as coisas do mundo, as coisas que de alguma forma não edificam, as coisas que de alguma maneira não trazem elevação e muito menos prazer, mas por detrás, torna a dizer, o próprio inimigo, o próprio Satanás, ele está fazendo o que ele tem, organizado o mundo, adaptado o mundo ao seu próprio sistema. E é muito interessante, irmãos, que o mundo e a igreja do Senhor são dois grupos distintos. Por que são dois grupos distintos? Aqueles que vivem no mundo, eles não têm nenhuma preocupação com a palavra de Deus. Mas agora nós que somos crentes já temos uma determinada distinção do mundo. Por quê? Porque a minha e a sua vida não deve ser pautada naquilo que nós achamos ou naquilo que nós pensamos. Mas a minha e a sua vida deve se pautar unicamente no quê? Naquilo que a palavra de Deus ela diz e também nos revela ao nosso respeito. Aleluia, glória a Deus. Grupos distintos. Enquanto o mundo ele busca talvez viver a sua vida no qual, sem eles perceber, eles estão sob o domínio de Satanás. A igreja do Senhor, ela não vive dominada por Satanás. Primeiro que a igreja ela não está edificada em mim. A igreja não está edificada em você, mas a igreja está edificada sobre Jesus. E se não bastasse a igreja estar sendo tão somente edificada sobre Jesus, a igreja do Senhor ela não é guiada por Satanás, ela é guiada pelo próprio Espírito de Deus. É guiada pelo Espírito do Senhor. Então, irmãos, a igreja, preste atenção, ela pertence a quem? Exclusivamente a Deus. E se ela pertence exclusivamente a Deus, nós precisamos entender que nós crentes somos o quê? Forasteiros e peregrinos. Somos forasteiros e peregrinos. Nós somos forasteiros e peregrinos. E se somos forasteiros e peregrinos, a gente precisa colocar algo na nossa mentalidade. Primeiro, que nós não pertencemos ao mundo. Segundo, que nós não podemos nos conformar com o padrão deste mundo. O que Paulo ele disse em Romanos 12? Que nós não devemos nos conformar com o quê? Com o padrão deste mundo. Mas antes transformar a nossa mente pelo quê? Buscar transformar a nossa mentalidade, talvez por livros de fábulas, talvez por filosofias de tantos e tantos homens conhecidos, como Sócrates, Aristóteles e tantos outros. Não, irmãos. A igreja precisa ter a sua mentalidade centrada no quê? Na palavra de Deus. Porque centrada a sua vida na palavra de Deus, o salmista foi muito claro quando ele disse no Salmo 119, 105: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e ela também é luz para os meus caminhos. E não se conformando com o mundo, nós que servimos a Deus também não podemos amar o mundo. Nós precisamos vencer o mundo.
precisamos odiar a iniquidade, precisamos morrer para o mundo, precisamos ser libertos do mundo. Não podemos amar este mundo, irmãos. Não. Por isso que João, quando ele traz essa descrição para nós, ele está dizendo que quanto mais o cristão, ele talvez navega o seu barco em direção às coisas do mundo, mais ele se afasta da comunhão com Deus. Olha que nunca se viu uma geração tão fanática e tão formal como a que nós estamos vivendo hoje. Porque eles fazem o quê? Eles se conformam com o mundo, eles amam o mundo, eles não querem vencer o mundo, eles não querem odiar a iniquidade, eles não querem morrer para o mundo, eles não querem ser libertos do mundo, eles preferem amar o mundo, e por amar o mundo, o que acontece? Eles corrompem a sua comunhão com Deus e destroem a sua vida espiritual. Pergunto para você: tu amas o mundo, irmã? Tu amas o mundo, meu irmão? Tu tem um amor por este mundo? Tu ama o que há neste mundo? Tu adora as iniquidades que há neste mundo? Tu sente prazer e paixão quando vê alguma coisa do mundo que é atraente aos olhos? Porque entendo, irmãos, tudo que Satanás ele coloca sobre a mentalidade daqueles que veem é algo que brilha os olhos. Mas entenda algo: tudo aquilo que o inimigo ele coloca diante dos nossos olhos não é tudo aquilo que ele demonstra e tenta mostrar ser. Não é. O porquê que não é? Porque o pecado ele traz a consequência. É por isso que há até um louvor que diz que o pecado ele não dói. Não dói. Por que o pecado não dói? Porque muitas pessoas que pecam, aparentemente o pecado por um momento é atraente. O pecado é algo que realmente parece que traz aquela sensação de liberdade. Mas na realidade, conforme o tempo vai passando, o que acontece? O pecado ele começa a trazer graves e sérias consequências. Então a comunhão ela é de alguma forma estreita com Deus quando a gente passa a amar o mundo. E de acordo com o que a gente leu aqui hoje, João ele traz o que? 3 aspectos do que há no mundo. Ele diz que o que há no mundo é o que? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São simplesmente 3 coisas que há no mundo, que sequer algo que realmente pode estreitar a sua relação com Deus. É você viver a concupiscência dos olhos, é você viver a concupiscência da carne, e é você viver a soberba da vida. Se essas 3 coisas fizerem parte da sua vida, o que vai acontecer? O amor do Pai não vai estar sobre você. Não vai. Por isso que Jesus ele foi claro que os olhos é a candeia do corpo. Aleluia. Se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo inteiro estará sob luz. Aleluia. É por isso que Paulo também certa vez ele afirmou quanto ao sentido da carne militar ou lutar contra o Espírito. É por isso que Jesus ele disse algo muito claro: vigiai e orai para que não caís em tentação. E ele diz: porque em verdade vos digo que o Espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. A carne ela se inclina para tudo que é imoral. A carne se inclina para tudo aquilo que aparentemente traz prazer. A carne. Então 3 aspectos, irmãos, extremamente importantes para sermos realmente pessoas que tenham um entendimento voltado, que precisamos ter um alerta total e sermos advertidos com a própria concupiscência dos olhos, com a própria concupiscência da carne e também com a soberba da vida. Mas olhando assim, aparentemente parece que tudo isso, se uma pessoa que serve a Deus praticar, aparentemente não vai trazer consequências nenhuma.
Mas eu pergunto para a igreja: quer uma consequência maior do que o amor do Pai não está em você? Quer uma consequência maior do que não desfrutar do amor de Deus para com a sua vida? Irmãos, estamos vivendo períodos que precisamos estar em alerta total. Nós estamos neste mundo, não pertencemos a este mundo, precisamos andar na contramão deste mundo. Precisamos mais do que depressa se atentar à nossa mentalidade, irmãos. Parar de ter uma mentalidade pequenininha e abrir os nossos olhos. Quanto há tempo? Porque abrir os nossos olhos enquanto é tempo. Porque compreenda diante da palavra de Deus algo, minha irmã. Compreenda diante da palavra de Deus algo, meu irmão. Se tem uma coisa que o cristão ele precisa mais do que depressa entender, é que ele precisa examinar a sua vida constantemente. Porque examinar a sua vida constantemente, porque quando houver o grande dia do arrebatamento, não vai ter como talvez você segurar no terno do irmão, não vai ter como você se segurar diante da saia da irmã, não. A Bíblia diz que estará dois no campo, um será levado e o outro vai ficar. Haverá dois no moinho, um será levado, o outro também vai ficar. Haverá dois sobre a cama, um vai subir e o outro vai ficar. Ou seja, a salvação é algo individual. E eu quero dizer algo para não deixar a igreja pasma, que nunca se viu um tempo que essa verdade bíblica tem que se cumprido. Porque outrora parecia que a igreja esperava a volta de Jesus de forma coletiva. Agora a gente tem que se atentar muito à volta de Jesus no sentido individual. Porque a maioria daqueles que de forma coletiva a gente tinha expectativa que estavam em direção ao mesmo céu que nós estamos, são pessoas que já não têm mais aquele comprometimento em buscar e viver o céu de forma coletiva. Irmãos, o cristão precisa se atentar ao seu relacionamento no mundo. Precisamos ter uma atenção. O crente ele não deve ter comunhão espiritual com aqueles que vivem o sistema inimigo do mundo. Não podemos, irmãos. Não podemos de forma alguma. Nós devemos reprovar abertamente o pecado deles. De que maneira? Logicamente que Deus vai se utilizar da nossa pessoa para ser o que? Porta-voz. Só que não é porque Deus vai nos usar como porta-voz que talvez, por acharmos que a nossa vida pautada em Deus, nós precisamos passar a mão em certas situações. Nós temos que amar sim, mas de forma aberta. Nós não podemos compactuar com o pecado deles. O mundo, irmãos. E se não bastasse isso, o cristão realmente que serve a Deus, ele precisa compreender algo, que ele é sal da terra e ele é luz do mundo. Aleluia, glória a Deus. Constantemente eu tenho falado para a igreja, por que o sal ele serve? Qual é o objetivo do sal? Dar sabor. Qual é o objetivo da luz? Iluminar. Ou seja, o cristão na terra ele tem um papel do que? De dar sabor. E o cristão na terra também ele tem o papel de fazer o que? Também iluminar. E eu pergunto, por onde tu tem passado, por onde tu tem andado, tu tem deixado sabor? Por onde tu tem caminhado, por onde tu tem andado, tu tem iluminado? Ou será que você é aquele sal que de alguma forma é excessivo, por ser um sal excessivo, já estão expelindo você para fora? Ou será que quando você chega em um lugar, em vez de você trazer luz, você traz escuridão? Quem somos nós, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Como que está o nosso relacionamento? Qual é o seu relacionamento entre o mundo e também você, que de alguma forma diz ser servo de Deus? A igreja precisa se atentar a isso. A igreja precisa compreender isso, irmãos. Nós precisamos entender que da parte do mundo verdadeiro cristão, ele vai ter tribulação. Da parte do mundo cristão vai ter ódio. Da parte do mundo ele vai ser perseguido, ele vai ter sofrimento. Satanás vai usar as atrações do mundo, vai fazer um esforço incessante para o quê? Para destruir a vida de Deus dentro do cristão. Enquanto as pessoas que já não têm mais a vida de Deus dentro dele próprio,
Quantas pessoas que já não têm mais Deus dentro da sua própria vida, mesmo estando dentro da igreja. Por quê? Porque Satanás o atraiu. Porque Satanás de alguma forma usou das atração do mundo, fez um esforço grande para o quê? Para destruir a vida de Deus dentro do cristão. Pergunto para você, tem vida aí dentro de você? Você tem vida ainda? Aleluia, Jesus. Você tem vida, meu irmão? Você tem vida, minha irmã? Você tem vida? O sistema deste mundo é temporário, irmãos. A gente precisa entender isso. Por isso que Jesus ele foi muito claro: não ajunteis tesouro aqui na terra. Porque todo aquele que junta tesouro aqui na terra, com o passar do tempo, ele pode passar o que for. Pode utilizar-se das químicas mais avançadas que há no mundo, mas vai corroer uma hora, não tem jeito. A traça vai corroer, a ferrugem vai de alguma forma tomar conta. Jesus ele disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome. Aleluia, Jesus. Mas Jesus ele deu uma certeza para nós: ajuntais tesouro lá no céu, porque lá a traça e a ferrugem não consomem. O sistema deste mundo, irmãos, é temporário. Aleluia. E ele vai ser destruído pelo próprio Deus. Como que está o seu relacionamento com o mundo? Como que está o seu relacionamento, irmãos? Eu tenho sentido a cobrança de Deus, principalmente comigo mesmo. A gente tem invertido algumas prioridades. Temos invertido em que sentido, irmãos? Abraçando tudo que é do mundo. Tudo que é do mundo. Eu digo para a igreja que em casa, irmãos, eu estou lá entupido de livros. Bíblias e mais Bíblias. Mas eu mesmo me pergunto, segundo aquilo que o Espírito Santo faz para mim, diante do tempo que eu tenho para dedicar totalmente o meu tempo para a leitura dos livros, para a leitura da própria Bíblia Sagrada, o que eu tenho feito? Nosso relacionamento, irmãos, com o mundo deve ser um relacionamento realmente, um relacionamento que não se volta a de alguma maneira ligar a nossa mentalidade àquilo que é do mundo. Aos poucos o mundo está dominando a nossa mentalidade. Satanás há muito tempo ele se utilizou de várias formas para prender muitos crentes aonde? A chamada televisão. Pessoas se prendiam ali porque tinha a minissérie das 6, a minissérie das 7, das 10. E quantos crentes que talvez quando chegar no último momento daquele capítulo, daquela novela, escondiam todo mundo. Porque era uma obrigação, no sentido, não pode se ter ou colocar coisas imundas diante dos olhos, mas tinha lá chamada televisão. Só que Satanás é tão estrategista que ele fez haver uma inversão, porque ele colocou o próprio celular na mão dos crentes. E esse celular, por mais que ele é muito bom para alguns meios, mas ele rouba e tira muita nossa atenção com Deus. E eu digo que tudo que há, irmãos, esse pequeno aparelho aqui, este pequeno aparelho, é dominado até mesmo pelo inimigo. Ou seja, como está o nosso relacionamento? Como que a gente mantém este relacionamento sendo crente com o mundo? Estamos invertendo valores, irmãos. E a palavra de Deus ali está dizendo para nós: não ameis o mundo, nem o que há no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Irmãos, precisamos se atentar, porque a palavra de Deus ela revela para nós o versículo 17 para a gente encerrar. O mundo passa, a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Aleluia, glória a Deus. Permanece para sempre. Para a gente encerrar, irmãos, João ele diz no versículo 18: filhinho, já é a última hora.
E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Aleluia. Glória a Deus. Como assim muitos têm se feito anticristos? Porque são pessoas que querem viver uma via única. Glória a Jesus. Em que sentido? Mundo e as coisas de Deus. Uma via única. Quando na realidade deveria ser uma via inversa. Em que sentido? Servindo a Deus, vamos para uma direção e o mundo passa para outra. Só que não é isso que a gente tem visto. Eu garanto que em uma hora como esta, tem muitos que carregam o título de cristão, que estão aonde? Com o seu olhar voltado à concupiscência dos próprios olhos, com a sua vida voltada à própria concupiscência da carne, e também à soberba da vida. Igreja, se atente a algo, se atente. O nosso relacionamento com o mundo deve ser um relacionamento que nós não nos conformamos com ele. É a última hora, irmãos. Glória a Jesus. É a última hora. Aleluia. E sendo a última hora, o conselho que eu te dou é: tenha um relacionamento com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque o segredo da grande força evangelística da igreja primitiva estava no relacionamento que eles tinham para com Deus. Diante das oportunidades que você tem, não se volte a ter um relacionamento com o mundo. Tenha um relacionamento com Deus. Aleluia. É um tempo que nós crentes precisamos orar mais, ler mais a Bíblia, ter mais comunhão com Deus, tirar os nossos olhos de algumas coisas. Tirar, irmãos. Tirar, nós não podemos nos conformar com o padrão deste mundo. E a palavra de Deus, ela revela que iria ser, que outra vez nós iríamos ver a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Mas para ver essa diferença depende de mim e de você. É preciso haver a diferença, mas como vai haver a diferença se nós não queremos ser diferentes? Só para encerrar, eu digo para você: seja diferente no meio dos iguais. Enquanto todo mundo está dizendo não dá nada, tem como viver uma vida com Deus e uma vida com o mundo, seja contrário, seja diferente. Glória a Deus. Seja diferente, mas não queira demonstrar que você é diferente, não. Porque há uma grande diferença entre aquele que anda com Deus e aquele que diz andar com Deus. Aquele que diz andar com Deus, ele se apresenta. Ele quer mostrar que olha, ele quer mostrar que lê a palavra, ele quer mostrar que é alguém. Mas na realidade ele não anda com Deus. Porque o servo que anda com Deus, ele não se apresenta. Aleluia. É o próprio Deus que diz quem ele é. Glória a É Deus. por isso que às vezes você está em um lugar, as pessoas, poucas palavras, ela pergunta: você serve a Deus? É o próprio Deus te apresentando. É o próprio Deus dizendo quem você é. Glória a Deus. Por quê? Porque você não conforma com este mundo. Você não ama o que há neste mundo. Aleluia. Mas o seu amor é totalmente demonstrado a Deus. Qual é o primeiro mandamento com promessa? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração. Faça isso e você viverá uma vida permanente na presença do Senhor. Palmas que exaltam Jesus. Quero convidar a igreja para se colocar de pé. Quero fazer uma oração com vocês, irmãos, para a gente já encerrar aqui nesta noite. Depois a gente vai orar mais um pouquinho. Vamos orar ao nosso Deus, irmãos, pedindo a Deus que abra a nossa mentalidade, a nossa visão. Eu tenho sempre falado com aqueles que são próximos a mim, que eu tenho contato praticamente direto, frequente, que a gente precisa tomar muito cuidado com o movimento e avivamento. Tem muitos crentes aí só no movimento, mas não tem vida com Deus, não tem vida com o Senhor. Eu pergunto: não adianta tanto movimento não ter vida com Deus, não ter comunhão com Deus? Não adianta de nada, irmãos. Então tenha vida com Deus, apresente a sua vida a Deus,
Sirva a Deus com alegria. Sirva a Deus sendo a sua vida fundamentada na palavra do Senhor. Porque, irmão, servir a Deus não é somente vir para o culto, não é somente cantar, é muito mais do que isso. Servir a Deus é ser testemunha. E ser testemunha não é somente dentro da igreja, é fora da igreja, é no trabalho, é na rua. Aonde a gente andar, temos que ser testemunha. Testemunha. Testemunha do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai que estás nos céus, que nós estamos mais uma vez, Senhor, diante da Tua santa, bendita, maravilhosa presença.